Olá, profissionais que trabalham com Excel. Muito bem-vindos ao canal da MPR Informática e neste 8º vídeo do mini curso de análise de dados, nós vamos falar sobre a distribuição normal no Excel. A ideia desse vídeo não é entrar na teoria estatística da distribuição normal, mas apresentar alguns recursos que permitem fazer análise de dados. Calcularemos a média e o desvio padrão, que tem um significado especial nessa distribuição. Faremos um histograma para analisar graficamente a distribuição e usaremos a função distNorm.p para calcular probabilidades. Antes de continuar, peço que você se inscreva no nosso canal e clique no sininho de notificações, porque dessa forma você será avisado quando novos vídeos que ajudam a usar Excel forem lançados. Nessa planilha temos uma relação com as alturas de 407 atletas de futebol. Então na coluna A temos um número indicando o atleta e na coluna B a altura desses atletas. São 407 elementos. Vamos iniciar a análise no Excel calculando a média aritmética e o desvio padrão dessa amostra. Vamos clicar em F2. Aqui nós vamos fazer a média aritmética, igual média, intervalo de B2 até o final. Fecha parênteses, Enter. Então, a média é cerca de 1,72 m. Desvio padrão, como é uma amostra, vamos usar aqui desv.pad.a de amostra. Então, de B2 até o final, fecha parênteses, Enter. Então, desvio padrão, aproximadamente 7 centímetros. Aqui está arredondado, né? Se nós aumentarmos aqui o número de casas decimais, a gente vê que o número está arredondado. A partir da célula D7, vamos criar um histograma com 11 classes. Vamos selecionar o intervalo de B1 até o final, que são as alturas. Vamos voltar para o começo. E aí na guia inserir o histograma, que é essa primeira opção. Vamos aqui ajustar a posição, aumentar a largura do gráfico. E vamos configurar para 11 classes. Poderia deixar assim, mas vamos treinar. Onde é que a gente muda o número de classes? Seleciona o eixo horizontal, dá um clique duplo. Nessa terceira opção, nessa região, a gente consegue mudar o número de classes. Nesse caso está com 18 classes. Vamos colocar 11 classes. Enter. E vamos fechar esse painel. Então está aqui a distribuição. Já dá para ver que a média está mais ou menos por aqui, né? Então 1,72 m é bem nessa coluna central aqui. Podemos observar que esse histograma se assemelha a uma distribuição normal, ou seja, aquele formato de sino. Então vamos assumir que podemos calcular a probabilidade usando a função de distribuição normal. Essa função pode ser usada de duas formas. Usaremos apenas o modo em que ela calcula a função de distribuição acumulada, ou seja, ela calcula a probabilidade de um elemento estar dentro de um intervalo. Por exemplo, qual é a probabilidade de algum desses atletas, ter até 1,80 m? Então vamos fazer aqui embaixo. Vamos clicar aqui nessa célula K30 e vamos calcular essa probabilidade de alguém ter até 1,80 m. Então a função aqui vai ser assim, igual dist.norm.n. Primeiro parâmetro é a altura que nós estamos querendo analisar, no caso aqui a célula com 1,80 m. Ponto e vírgula. Segundo parâmetro é a média. Nós já calculamos anteriormente, então vamos indicar a célula F2. Ponto e vírgula. Terceiro parâmetro é o desvio padrão, que também já foi calculado, está na célula F3. Tem mais um quarto parâmetro, ponto e vírgula. E esse quarto parâmetro é verdadeiro ou falso. Para o cálculo da função de distribuição acumulada, vai ser verdadeiro. Então, verdadeiro, fecha parêntese, Enter. Então, a chance de um atleta ter até 1,80 m, segundo essa distribuição, é de 85,13%. Pelo histograma fica fácil de entender. Aqui está mais ou menos 1,80 m, né? Essa faixa aqui é de 1,75 a 1,80 m. A maior parte dos atletas tem até 1,80 m. Então todas essas colunas da esquerda são as alturas até 1,80 m. E se quiséssemos saber
Qual a probabilidade de um atleta ter mais de 1,80 m? Como é que você acha que podemos calcular essa probabilidade? Espero que você tenha descoberto, olhando esse histograma, até 1,80 m são todas essas colunas aqui. Então, acima de 1,80 m é dessa coluna para a direita. Então, a fórmula vai ser o seguinte: vai ser igual os 100%, que são todas as alturas, menos aqueles que têm até 1,80 m, essa porcentagem aqui. Então, são 14,87% de chance de um atleta ter mais de 1,80 m. E, finalmente, vamos entender esse problema aqui. Qual a probabilidade de encontrar um atleta com altura entre 1,85 m e 1,95 m? Antes de fazer a fórmula, vamos explicar aqui no histograma. Entre 1,85 e 1,95. Entre 1,85, vou usar aqui esse retângulo, até 1,85 está nessa faixa desse retângulo vermelho aqui. Até 1,95, vamos fazer um outro retângulo aqui. Vamos colocar nesse retângulo verde. Até 1,95 está mais ou menos por aqui. Aqui é 1,97, 1,95 está mais ou menos por aqui. Então, qual é a região que a gente quer calcular? A gente quer calcular essa parte aqui. Ou seja, é a probabilidade de alguém ter até 1,95, que é esse retângulo maior, menos a probabilidade de ter até 1,85, que é esse retângulo vermelho que está embaixo. A gente quer essa faixa mais estreita aqui. Então vão ser duas funções numa mesma fórmula. Vamos calcular? Então aqui embaixo, igual dist.norm.n. Primeiro parâmetro vai ser 1,95, ponto e vírgula, a média, ponto e vírgula, o desvio padrão, ponto e vírgula, verdadeiro. Fecha parêntese, menos a probabilidade até 1,85 m. Então, de novo, a função 1,85 m, ponto e vírgula, a média, ponto e vírgula, o desvio padrão, ponto e vírgula, verdadeiro. Fecha parêntese, Enter. Então, a probabilidade de ter entre 1,85 e 1,95 é cerca de 4%. O Excel possui diversas funções para análise estatística. No setor industrial de análise de qualidade, há diversas ferramentas que usam esses conhecimentos de estatística, como, por exemplo, o famoso Six Sigma. E você, já estudou a distribuição normal alguma vez? Sim ou não? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você está interessado em aprender mais sobre o Excel para turbinar a sua carreira profissional, entre no site que está na descrição desse vídeo e agende uma aula experimental gratuita. Não custa nada. Se você gostar, pode optar por se matricular nos nossos cursos. Caso não possa fazer por algum motivo, pelo menos terá aprendido algum assunto novo. Gostou desse vídeo? Então clique no botão de curtir e compartilhe esse vídeo com um amigo, porque assim você vai estar nos ajudando a melhorar o nosso canal. Até o próximo vídeo.